Nós somos uma companhia docas federal ligada ao Ministério da Infraestrutura. Eu assumi aqui, vai fazer 2 anos agora, no final de julho, né? E desde então a gente tem tomado novos rumos em cima dos que já se vinha trabalhando aqui no Porto, né? O Porto de Fortaleza, ele tem a característica de ser um porto onshore, então ele está diretamente ligado a toda a sua área de armazenagem, é uma área contígua à área de atracação de navios, e a gente tem algumas áreas bem específicas. Eu acho que talvez o mais emblemático para quem é de Fortaleza, talvez quem é do Sudeste e tenha passado por aqui de férias, é o nosso terminal marítimo de passageiros, né? É uma obra grandiosa, né? Infelizmente, por conta da pandemia, o Ministério da Infraestrutura teve que suspender o leilão que estava previsto para o março do ano passado, e a gente aguarda a retomada dos navios de passageiros para poder fazer a concessão desse terminal de passageiros. Então, nós temos, vou puxar a sardinha aqui para o meu lado, uma das melhores vistas e pôr do sol do país, tá? Do terminal marítimo de passageiros. E para quem é de Fortaleza também, e para vocês conhecerem que é do Sudeste, eu sou uma capixaba, então conheço bem as tratativas aí, o que a população do Sudeste conhece, e o que a gente não sabe é que Fortaleza, o Porto de Fortaleza em si, hoje é responsável pela maior movimentação de trigo do país, né? A gente ultrapassou o ano passado o Porto de Santos, a gente veio aí num histórico ao longo de todos os anos, Santos em primeiro lugar, como maior movimentador de trigo, e no ano de 2020, segundo os dados da ANTAQ, da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a gente ultrapassou a movimentação até do Porto de Santos. Eu estou com alguns números aqui, a gente movimentou em 2020 cerca de 1.200.000 toneladas de trigo, e Santos cerca de 1.050.000. Então, a gente aí ultrapassou em algumas toneladas o Porto de Santos. Esse é um terminal também emblemático nosso. Essa semana, o ministro anunciou a data do leilão de arrendamento desse nosso terminal de trigo, né, que está marcado agora para o dia 30 de julho. A gente tem uma grande expectativa. É um terminal que já foi arrendado, né, esse arrendamento venceu, e de acordo com as normas vigentes, ele precisa passar por um novo processo de leilão. E quem conduz todo esse processo é o Ministério da Infraestrutura, com o apoio aqui da nossa companhia Docas. Então, a gente estará presente no dia 30, na B3, né, onde haverá o leilão do terminal de trigo, grande movimentador aí do país. Além dessas duas modalidades que a gente tem, né, terminal marítimo de passageiros, a movimentação de trigo, o Porto de Fortaleza tem uma grande vocação para os outros granéis sólidos, né? O trigo é um granel sólido cereal, então a gente tem os outros granéis sólidos não cereais. A gente movimenta minério, manganês, escória, aí são cargas tanto de importação quanto exportação. Além disso, também a gente tem um parque grande de tomadas, onde a gente faz parte da movimentação de frutas aqui no Nordeste. Nós temos cerca de 480 tomadas para container reef, e isso nos possibilita a ter uma grande movimentação aqui também de containers reef. E um dos pontos principais que a gente também não pode esquecer é a movimentação do granel líquido. Nós somos responsáveis por cerca de 60% do combustível consumido no Ceará. O restante do combustível vem de outros estados, eles são trazidos de outros estados via caminhão, mas 60% chega aqui por Fortaleza através de cabotagem, e a gente faz a distribuição para a Grande Fortaleza e todo o Ceará. O Porto de Mucuripe é a localidade, né, enseada do Mucuripe, é onde a gente fica. Mas ele é mais conhecido, aqui em Fortaleza é conhecido por Porto de Mucuripe, né? É a enseada onde nós estamos localizados, mas nacionalmente Porto de Fortaleza, que é o nome da cidade. Mas vamos dizer assim que o nosso nome no RG é Companhia Docas do Ceará. Tá. Outra coisa é o seguinte, eu lendo o material de vocês, eu vi que um terminal pesqueiro agregado que já foi concedido, um trabalho menor, mas é muito importante aí na região do Ceará, né, um estado de pesca, né? Queria que você comentasse sobre essa concessão.
Com certeza. O Ceará, ele tem uma vocação muito forte para o quesito pesca. A gente tinha uma área que estava ociosa já há bastante tempo. Aqui é uma área contígua ao porto de Fortaleza, ao porto do Mucuripe, e é uma área que tem acesso ao mar. Então, como não é uma área que tem um calado, não tem uma profundidade muito grande, a gente não utiliza ela para movimentação de navios, mas ela é plenamente utilizada para embarcações de pequeno porte. Então, a gente deu a destinação, essa nossa retroárea, contígua ao acesso ao mar. A gente fez, já no início da pandemia, fizemos todo o processo online de licitação, né? É também um modelo de concessão, um modelo mais simples, porque a área é pequena, mas a gente concedeu essa área para um terminal pesqueiro. Então, hoje, está se construindo, é uma área greenfield, então não tinha nenhuma instalação lá, então a empresa teve que começar a construir a sua base do zero. A inauguração deve ser por agora, no início de agosto, vai gerar cerca de 300 empregos e é uma indústria pesqueira. Então, o que basicamente que eles fazem compra o pescado dos pescadores locais aqui e faz todo o processamento do peixe, lagosta, camarão e faz a exportação desses produtos. Então, para eles é muito importante ter esse acesso ao mar, porque quanto mais próximo, mais fresco também está o produto deles. E também sobre terminal pesqueiro, a Companhia Docas do Ceará, ela é proprietária de uma área em Camusim, cerca de 100 quilômetros aqui de Fortaleza. É um terminal que foi concebido para a pesca. Ele foi cedido há muitos anos atrás para o Ministério da Pesca administrar, e agora, mais recentemente, no início desse ano, esse terminal foi devolvido para a administração da Companhia Docas do Ceará. E a gente também está num processo de elaboração de edital. Creio que nos próximos 2 ou 3 meses, aí, no máximo, a gente também solta a licitação desse terminal pesqueiro lá em Camusim, que com certeza levará o nosso nível de pescado aqui de Fortaleza a um dos principais do país. Legal. Eu queria que você falasse aí dessa concessão da área, né, da parte de trigo aí. O pessoal que está em Fortaleza, está passeando ali na praia, é visível lá o porto, né? E você vê aqueles silos imensos de trigo, lá chama atenção essa parte. Eu creio que seja essa área a ser concedida, né? Queria que você explicasse mais quanto é que vocês estão prevendo aí de outorga, como é que plano de investimento disso aí previsto, né? E os interesses, né, pela área. Como é que funciona aqui o nosso terminal de trigo? Hoje nós temos 3 moinhos aqui ligados ao Porto de Fortaleza. Um é em área arrendada, é dentro do porto, e os outros 2 são em áreas contíguas. Como é que funcionava até a época que eles tinham a concessão de arrendamento desse terminal? Eles fizeram uma sociedade, criaram uma empresa que administrava esse terminal de trigo. Então, toda a recepção de trigo é aqui dentro do porto, e é isso que vai ser licitado. Então, a gente vai licitar a estrutura de recepção, né? O que as pessoas veem aqui, que é muito emblemático, são os próprios moinhos, que são muito grandes, né, e imponentes aqui. Você vê de longe, aqui pela beira-mar, os emblemas das 3 empresas, né? Mas esses são os silos dos moinhos, que é o que a gente visualiza mais facilmente. O que a gente vai licitar é o terminal, que fica, uma área contígua, nossa, aqui é a área de mar. Então, o navio chega, existem todos os processos de esteiras, que também está dentro desse arrendamento. Então, todo o processo ele já é automatizado, e dentro desse leilão há a questão dos investimentos, a exigência de alguns investimentos. Então, tem tanto nesse leilão, a previsão de investimentos é cerca de 57 milhões, tem investimentos tanto para a área do trigo, para melhorar e automatizar e otimizar mais ainda o processo existente. O terminal aqui já é um terminal muito moderno, mas existem coisas que ainda podem evoluir mais e melhorar ainda mais a eficiência desse terminal. E dentro desses 57 milhões também estão outros investimentos em prol à infraestrutura comunitária aqui do Porto de Fortaleza. E o leilão, como no modelo dos demais já feitos, iniciam com o lance de R$1, né? Mas a gente sabe que vale muito mais.
com o exemplo de Itaqui, né, chegaram aí a valores muito expressivos do valor de outorga de mais de 200 milhões. Então, a nossa expectativa é muito boa da gente, uma forma, né, do governo federal trazer dinheiro privado para dentro da infraestrutura pública e a gente conseguir subsidiar e fornecer o serviço público necessário aos nossos clientes. Nós estamos trabalhando com outras duas áreas, né, junto também à estrutura do governo federal, então a EPL que faz realmente todos os estudos, a gente subsidia com as informações, mas dentro sempre do nosso planejamento. Então, a gente atualizou recentemente, a gente mandou uma proposta de plano de desenvolvimento e zoneamento portuário para Brasília, a gente está aguardando a aprovação desse documento, mas já alinhado a esse novo instrumento de planejamento que nós estamos pleiteando junto ao governo federal, nós temos o chamado MUC 59, né? São todas numerações, né, portuárias, e o nosso MUC 59 é destinada a uma área de combustíveis, né? É mais uma área, uma ampliação independente da tancagem hoje existente, é uma misturadora de combustível, então vai ampliar a nossa capacidade de recepção de combustível aqui em Fortaleza. Também é uma área greenfield, será necessário um grande volume de investimento para a construção. Aqui em Fortaleza, ela fica numa retroárea nossa do porto, então atravessa uma avenida, mas como combustível, a gente consegue fazer toda a ligação via tubovia, que é o que já existe aqui hoje, e a gente só faz uma ampliação. Acho que cabe ressaltar que muitas pessoas questionam, até por conta do caso de Beirute, né, de explosão, a gente está falando de combustível dentro da cidade. Tudo isso já foi previamente estudado, já foi previamente verificado a sua viabilidade, já foi feita análise de risco, a distância da população. Então, assim, tudo é mitigado e a gente tem a plena de confiabilidade que, em atendido todas as normas legais exigentes, né, os normativos legais brasileiros e internacionais, para a instalação desse tipo de indústria será aplicado aqui. Então, a gente tá com outros planejamentos, então esse é um dos próximos também, que, se Deus quiser, no início de 2021 também iremos anunciar aí mais um arrendamento. A nível ABEP, a gente tem vários temas, né, a serem discutidos. As questões do arrendamento, com certeza, é uma das principais pautas, e a gente vem acompanhando isso de perto, junto com a Secretaria de Portos e o Programa de Parcerias de Investimentos, a PPI. Então, a gente faz um acompanhamento muito próximo e leva também os pleitos dos nossos portos públicos, né? Explicando aqui também um pouquinho do que é a ABEP, é a Associação Brasileira das Entidades Portuárias e Hidroviárias. Hoje, a ABEP representa 16 portos públicos, dentre eles tem portos, companhias docas, que são ligadas ao Ministério da Infraestrutura, governo federal, e alguns deles ligados à infraestrutura governamental de estados e municípios. Então, no geral, a gente representa portos públicos, e a questão do arrendamento é uma questão latente para todos nós, né? O passado portuário público foi concebido muitos valores de investimento, e a gente sabe que hoje a prioridade do governo é a questão da saúde, priorização de vacinas, então acabou que saiu de linha, né, a questão portuária. Então, a busca de maiores investimentos e melhoria da nossa infraestrutura vem através dos arrendamentos. Então, a gente discute tanto arrendamentos, tanto a privatização dos portos, a desestatização da Codesa, do Porto de Santos e os outros portos que também estão nessa mesma linha. A gente busca tanto o lado portuário em si, da nossa melhoria de infraestrutura em prol do cliente, do consumidor final, mas a gente também visa o lado aqui dos colaboradores, né? São funcionários públicos, pessoas que construíram sua carreira, então aqui nos bastidores também a gente trabalha numa melhor transição, né? Tanto para quem é trabalhador efetivo, tanto para captar esse tipo de investimento.
Outra pauta forte, recentemente, da ABEP, a gente não pode esquecer, do programa de vacinação. A gente vem junto das outras associações, nós temos outras associações no meio privado, no meio dos operadores portuários também. A gente vem trabalhando em conjunto em prol da vacinação dos trabalhadores portuários. Então, a gente veio conversando com o ministro Tarcísio, né, mostrando a importância que o trabalhador portuário tem, o ministro tem plena ciência disso, mas acaba que a gente precisa mostrar isso também para o Ministério da Saúde, né? Desde o início da pandemia, março do ano passado, os nossos portos não tiveram nenhum momento de greve, não tiveram nenhum momento de paralisação. Nós estamos aí com boa parte dos colaboradores trabalhando em home office, alguns afastados ainda por ser mais de 60 anos, mas todos os portos continuam exercendo sua plena atividade. Eu acho que para demonstrar mais ainda a força do trabalhador portuário, né, mostrar os números. De 2019 para 2020, o setor portuário cresceu aí o setor portuário público cresceu quase 5%. E isso é muito emblemático para a gente. Então, a gente vem trabalhando essas pautas, tanto de vacinação, junto ao Ministério, né? Nós temos outras pautas também de programa tarifário, a revisão tarifária dos portos públicos, visando a unificação de tabelas, a padronização, na verdade, de tabelas, serão aplicadas tabelas padronizadas para que o cliente consiga comparar os valores de um porto para o outro, porque hoje cada porto tem uma tabela diferenciada e é difícil para o cliente vai olhar o custo logístico total, né? Se ele quiser pesquisar um item ou outro. Em porto público, para ele vai ser um pouco mais difícil. Então, a ANTAQ está promovendo essa padronização na tabela. Legal. Vou emprestar mais um pouquinho, vou pedir emprestado você mais um pouco, a sua experiência aí, infraestrutura, logística, né? Diretora-presidente da Companhia do Ceará, presidente da Associação Brasileira de Entidades Portuárias e Hidroviárias. Como é que você olha assim, o futuro? Um tempo atrás, sempre se discutiu, né, que porto sem integração com outros meios não funciona, né? Quer dizer, ou funciona parcialmente, né? Continua sendo esse, né, o problema de desenvolvimento, né, dos nossos portos aqui no Brasil. Ou como é que você enxerga isso? Essa ainda é a questão ainda a ser discutida, Mayara? Augusto, eu estou há 11 anos no setor portuário, vi uma grande evolução do planejamento. Eu participei, fui técnica ali, mão na massa, do primeiro PNLP, Plano Nacional de Logística Portuária. Agradeço muito meus mentores que me levaram para esse caminho. Então, ali em 2010, a gente iniciou uma coisa que não existia. A gente só existia o PNLT, que era de transporte, que era basicamente de transporte terrestre, e a gente iniciou em 2010 o planejamento portuário, né? A gente concluiu esse projeto em 2012. Em 2013, participei da elaboração da atual Lei dos Portos, né, que foi publicada no início de 2013, a 12.815, né, e a partir, eu estava em Brasília, trabalhava lá, e de lá voltei para o Espírito Santo, que é a minha terra natal, e fui trabalhar em Porto. Então, assim, conheço bastante de planejamento, e hoje fico muito contente com o rumo que se deu, né? Hoje a gente tem aí, acho que ainda está em audiência pública, o PNL, o Plano de Logística Nacional. Então, conversei com a secretária Natália Marcaça, fiquei muito contente com o rumo que se tomou, né? Eu acho que esse ano, com a concretização desse plano, né, ele é um plano direcionador, não é um plano de obras, não é um plano de execução, mas é um plano direcionador. Então, naquela época, em 2012, onde a gente concluiu o PNLP, a gente tinha as coisas muito distintas, né? O que era rodovia, o que era porto, o que era aeroviário, né? E não tinha uma junção. Então, passar anos, né? E agora a gente vê concretizado, foram várias tentativas, né? Ainda naquela época a gente tentou iniciar um plano de integração, mas hoje, com o ministro Tarcísio à frente dessa pasta,
a gente conseguiu fazer o que há anos vinham se tentando, que é fazer um plano nacional de logística bem estruturado, é um plano direcionador, nele se desdobra os planos de cada área, de cada setor, mas o mais importante é que a gente tenha um direcionamento, né? Para onde que o governo quer que a gente siga, qual que é o planejamento dos outros setores, né? Para aquele tipo de carga, aquele tipo de infraestrutura. Então, a gente não fica planejando um porto enorme sem ferrovia, né? A gente não fica planejando um porto enorme sem duplicação de rodovia. Então, isso tudo está muito bem alinhado. Então, eu acho que daqui para frente é crescimento e desenvolvimento portuário na veia. Legal, Mayara. Eu queria agradecer aí, falamos com Mayara Chaves, diretora-presidente da Companhia Docas do Ceará e presidente da Associação Brasileira das Entidades Portuárias e Hidroviárias e também presidente do Conselho Feminino do Fórum Brasil Expo. Deixar a palavra final com você aí, né? Como é que você, né, fecha aí o setor portuário, aí continua com força aí com esses arrendamentos, especificamente lá de Fortaleza, né? O pessoal pode ir para lá para crescer esse porto, avançar? Pode. A gente, o Porto de Fortaleza, a gente tem as nossas limitações de estrutura física, mais de espaço, né? Mas a gente tem uma grande possibilidade de melhoria de eficiência portuária. E é isso que a gente está trabalhando hoje. Acho que não só aqui em Fortaleza, como presidente da ABEP também, e presidente do Conselho Feminino do Brasil Export, é um fórum que a gente faz discussão do meio da infraestrutura, né? A gente traz, eu como presidente do Conselho Feminino, a gente traz mulheres do setor de infraestrutura para mostrar o seu conhecimento e mostrar que outras mulheres também podem avançar e estarem nessa posição, né? A gente tem que servir de exemplo para outras mulheres. Então, acho que assim, no âmbito nacional, a gente está trabalhando, eu e os meus colegas, presidentes dos portos, a gente está trabalhando fortemente na questão dos arrendamentos, melhoria de eficiência portuária, melhoria das nossas estruturas, otimização de processo, é o que a gente está buscando. A gente vê aí, não só aqui em Fortaleza, onde a gente cresceu de 2019 para 2020, mais de 300% o nosso valor de EBITDA, mas os nossos colegas também de outros portos também têm crescido largamente e têm trazido de volta o setor portuário no patamar que ele precisa, né? A maioria das cidades, dos municípios, mal conhecem os seus portos, né? Sabe que tem um navio, sabe que existe um porto ali, mas não sabe o que ele faz, o que ele produz. E eu acho que hoje é o nosso papel de mostrar a nossa eficiência, a nossa importância e mostrar do que o porto é capaz. Obrigado, Mayara.